Bom, a gente não conseguiu fazer o que a gente tanto queria, que era o ao vivo, justamente por conta da questão do microfone. Mas está aqui o microfone. Bom, mas antes de mais nada, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí assistindo a gente. Seja muito bem-vindo. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar com as pessoas, dar aquele likezinho, dá o likezinho também no canal que a Rafinha tem, que também é muito importante para o crescimento. Bom, e antes de mais nada, Rafinha, agora é contigo. Fala um pouquinho quem é Rafaela Cordeiro. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está assistindo a gente, a você também, Estherzinha, obrigada pelo convite para participar desse teu projeto, desejo muito sucesso. E bom, eu sou Rafaela Cordeiro, né, eu sou jornalista, é engraçado a gente se definir pela profissão, né, mas é a verdade, a gente é assim. Não tem como se definir de outra maneira, mas eu sou Rafaela Cordeiro. Sou jornalista e hoje eu sou apresentadora de um telejornal na TV Correio da Manhã, aqui em Petrópolis, que é o Correio Petropolitano na TV Primeira Edição. E estou como coordenadora de redação também, né, na TV Correio da Manhã, ajudando nossa equipe, os estagiários, em tudo que eu preciso. Então, também sou uma leitora mega voraz, você até colocou isso na minha bio, e eu sempre me defino assim também, porque a leitura faz parte de todos os dias na minha vida. Eu acho que, assim, se tem um dia na minha semana que eu fico sem ler, é porque provavelmente eu não tive tempo por conta do trabalho, porque faz a minha vida a leitura. Essa sou eu. Bom, Rafinha é cheia tem muitas coisas boas aí. A gente pode ver que você. Eu vou usar uma metáfora que eu usei com a Tássia, só que é outra para você. Você é um jardim florido no meio do deserto. Essa é a grande verdade. Que lindo, Esther. Obrigada. Isso é ótimo. Um senhor elogio. Não, mas é a pura verdade, é pura verdade. Você tem muito conhecimento e isso é muito lindo de ver, muito lindo mesmo, A gente aprende de com as verdade. pessoas do nosso dia a dia. Você é uma dessas pessoas, pode ter certeza. Ah. Bom, eu quero começar aqui uma perguntinha já, Uhum. que é o que te levou a escolher o jornalismo? Gente, vamos lá. Eu sou jornalista, falei que eu me defino jornalista, mas não foi por a vida inteira assim. Eu nem sempre soube que eu queria o jornalismo, né? Na verdade, eu escolhi o teatro, como você, amo teatro. Eu fui atriz de teatro por anos, desde pequenininha. Eu fiz teatro na escola, fiz teatro em curso. E ali, no meu ensino médio, eu me dediquei muito ao teatro. Eu fiz diversos cursos. Ia para o Rio de Janeiro 3, 4 vezes na semana. Fiz teatro no Tablado, fiz teatro no Atores em Cena, fiz teatro na Companhia de Atores. Então, assim, eu fiz teatro em muitas companhias. E estava decidida que eu seria atriz e acabou. No terceiro ano, eu prestei vestibular para fazer artes cênicas na PUC. Porque eu queria, apesar, né, de não haver a necessidade de um diploma, eu queria um diploma como atriz. E aí, passei ali metade do ano estudando para passar no vestibular em artes cênicas. E apareceu uma oportunidade de você fazer um programa, não sei se eles ainda têm isso, porque eu me formei em 2014, mas eles tinham um programa na PUC que se chama PUC por um semestre. Então você se inscreve ali ainda no terceiro ano para uma vez na semana você ir assistir às aulas ou ter uma aula específica daquele curso que você quer. Me inscrevi. Todas as quinta-feiras eu descia para o Rio até a PUC na Gávea para fazer o tal curso. Não gostei. Eu saí de lá, assim, apavorada. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Se eu for fazer essa faculdade, eu vou sair professora de teatro. E não era o que eu queria, gente. Pelo amor de Deus, nada contra a profissão. Inclusive, amo. Tenho diversos amigos que são professores. Mas eu falei, eu não quero ser, não tem nada a ver comigo. Dei a louca. Isso já, assim, no fim do ano, no fim do terceiro ano, decidi prestar o vestibular para jornalismo. Passei no IBMEC, que não era difícil de passar, né? Falei, vou tentar, é aqui que eu vou me arriscar. De cara, eu estava apaixonada. E assim, não era uma coisa que tinha saído do nada, na verdade, né? Todo mundo me dizia, Rafa, você tem que ser jornalista. Ou pelo menos comunicadora. Segue alguma coisa na área de comunicação. Você nasceu para isso. E aí, realmente, eu me encontrei no jornalismo durante a faculdade e nunca mais quis outra coisa. Então, assim, acabou que o jornalismo me escolheu. Nem fui eu que escolhi o jornalismo.
Assim, tem algumas coisas que escolhem a gente, né? Tem muitas pessoas que não gostam desse clichê, mas é a verdade. Nem A mais sempre a pura gente que verdade. escolhe. Exatamente. E assim, desculpa até te interromper, é Nada importantíssimo que isso. dizer que nada no teatro para mim foi em vão, muito pelo contrário. Eu sou a pessoa que eu sou hoje por conta do teatro. Eu era super tímida, quem me vê nem acredita. Eu sei me posicionar. A postura que eu tenho como jornalista toda eu aprendi no teatro. Então, assim, acabou que uma coisa realmente juntou na outra e as profissões foram me escolhendo. Foi assim. Sim, eu tive um bate-papo com a Tassi, né? Foi o último vídeo até. Que tava falando que ela super ia gostar do teatro. Porque não só como. Porque a gente, né, você que também lidou com teatro sabe que nem sempre quem está no teatro é porque quer ser ator ou atriz, né? Muitas vezes Uhum. quer ir lá como fonte de terapia, ou Sim. então como forma de só aprender, mas não quer estar em um palco de verdade e tal. Eu falei isso com ela, né? Ela ficou meio pensativa, até falei, não, vou te convidar aqui a pensar, não é nem para responder, não, é só para pensar. Mas é a mais pura verdade. E principalmente ela que quer seguir o ramo de dubladora, acho super interessante Sim. também ela começar o teatro, né? Uhum. Mas é muito, muito gostoso, assim, de poder compartilhar essas experiências teatrais também. Eu acho muito incrível, né? Teatro é Eu maravilhoso. queria. É muito bom, muito bom. Uhum. Eu queria me inscrever para fazer a faculdade na Martins Pena, Uhum. que é a faculdade de teatro gratuita do Rio, né? Uhum. E aí, vamos ver, de repente, para o ano que vem. Vai, vai. Não fica no vou querer, não. Eu quero, vou fazer. Acredita que você leva super jeito, você tem tudo a ver. E o teatro, foi o que você falou, independente de qualquer coisa, pode te ajudar em diversas profissões. Eu vejo, ó, vou até te dar um exemplo aqui. Eu vejo meu noivo, ele é uma pessoa super tímida, ele é engenheiro, e ele tá num cargo hoje no trabalho dele que ele precisa fazer apresentações. Inclusive em outras línguas, em espanhol. Então, assim, eu tenho certeza, se ele tivesse feito teatro em algum momento ali atrás na vida dele, hoje ele seria outra pessoa dentro ali do emprego dele que não tem nada a ver com a comunicação, vamos dizer assim, né? Então, o teatro para todo mundo é maravilhoso. Eu recomendo. Sinto falta de fazer, porque realmente hoje em dia, na minha rotina, na minha vida, que é 100% dedicada ao jornalismo, eu realmente não consigo, mas eu sinto muita falta, porque ali no meu ensino médio, olha, segunda e terça eu fazia teatro de TV e teatro musical no Rio. Na quinta tinha esse curso que eu te falei, e no domingo eu ia pro tablado. Então, assim, do nada eu cortei isso da minha vida, mas claro, para dar foco a outra coisa que eu estava gostando mais na época, mas eu sinto falta de ter no meu dia a dia, muita falta, é muito bom. Realmente, a gente se sente. É até difícil explicar de como é que a gente se sente, né? Porque só quem realmente está ali que entende como é que a gente se sente. Mas é uma coisa Verdade. maravilhosa. É. Muito bom. E aí, ainda falando sobre isso, aí já tem um gancho, né? Uhum. Quando foi que você percebeu, né? Não sei se foi no teatro ou se foi em alguma outra parte das suas experiências, em que você poderia trabalhar com a sua voz. Caramba. Então, Esther, isso é ótimo. Eu sempre tive uma boa voz, a verdade é essa, assim, né? Nunca tive problemas para impostar voz. Fiz, como eu te falei, teatro. Sempre gostei mais de teatro do que dessa área de TV, né? Sendo atriz. Mas eu também sempre gostei muito de cantar. Teve uma época da minha vida que eu criei um canal no YouTube, né, com um amigo meu, para cantar. Então eu sempre usei muito minha voz. No teatro, seja nas aulas de TV, no teatro musical, e foi ali que eu descobri, inclusive, que eu era minimamente afinada para eu conseguir cantar. E, claro, além. Além do meu canal que eu tinha no YouTube. Mas é engraçado você fazer essa pergunta, porque mesmo depois de me tornar jornalista, eu não tinha intenção de trabalhar com TV, tá? Eu comecei ali trabalhando só no site, no impresso, até da Tribuna de Petrópolis, que foram os 2 trabalhos como jornalista que eu tive, Tribuna e agora a TV Correio da Manhã.
E eu lembro perfeitamente, a gente tá falando da Tassi, vou trazer a Tassi aqui pra situação. Trabalhei com a Tassi na tribuna, eu trabalhava só ali, ó, atrás das câmeras. E a Tassi foi pra TV, Correio da Manhã, e um dia ela me chamou, Rafa, vem pra cá. Você leva super jeito, você fazia teatro, você tem esse jeito de atriz, vem pra TV. Eu falei, eu? Rafaela Cordeiro. Então, assim, a gente vai se descobrindo ela. Cara, você leva super jeito. Fui, não quero mais sair de lá. Tipo assim, não quero mais fazer outra coisa que não seja TV. Então é até legal essa sua pergunta de quando eu descobri que eu queria trabalhar com a minha voz, eu acho que eu fui descobrindo, sabe? Em nenhum momento me instalou e falou, caraca, eu tenho uma voz boa para isso. Apesar de sempre ter utilizado minha voz para trabalhar ou outras coisas, seja para cantar, seja no teatro. E hoje eu uso minha voz diariamente. Se amanhã eu chegar completamente sem voz na TV, completamente rouca, eu não consigo apresentar o jornal, né? Engraçado, assim. Mas, mais uma vez, o trabalho me escolheu, sabe? Mesmo sabendo que eu poderia ter esse dom, né? De trabalhar com a voz. Foi a Tassi que virou para mim e falou, Rafa, foca na TV, porque você é muito boa nisso. E eu ficava, eu? De jeito nenhum. Eu gosto de trabalhar ali no computador, no meu canto. Nada. Tô lá na TV, mostrando a cara todo dia. Mas pô, você tem um talento. É porque assim, né? Quando eu tô lá no Master, e aí eu fico operando o jornal, eu fico vendo, né? Porque nem tá lá, eu sigo o roteirinho também lá pra saber qual é o ponto de corte que você vai chamar a matéria pra eu poder colocar ela no ar, né? E aí, às vezes, a cabeça tá toda totalmente diferente e você vai lá como se você já soubesse, tipo, o que era, o começo, meio e fim de tudo. E, sabe, tipo, tinha um monte de coisa errada lá no roteiro e você lá plena, falando como se, sabe, como se aquilo não fosse um mísero empecilho. Então, eu acho que você tem um dom muito grande para isso. Ah, isso é... E Às vezes a gente se a Tassi enganando, você escolheu sabe muito bem. sabendo. Mas, e aí, ainda sobre isso, qual foi o seu primeiro contato com o microfone? Nossa, boa pergunta. Assim, olha, voltando bem atrás, antes até mesmo da profissão, né? Como eu te falei, eu fui descobrir já dentro da faculdade que eu queria ser jornalista, de fato. Mas eu sempre gostei de cantar, né? Então, assim, eu acho que o meu primeiro contato com o microfone foi ainda no colégio. Eu e algumas amigas, eu e duas amigas, na verdade, e um músico que também era da nossa sala, inclusive, é um músico super conhecido aqui em Petrópolis, que é o Gustavo Gastão. Ele era da minha turma na escola. E ele e mais duas amigas, a gente montou uma banda na escola para participar do sarau, lá no Bom Jesus, no Bom Jesus Canarinhos. E aí, eu acho que ali eu comecei a gostar da coisa, sabe? De cantar. Foi o que eu falei, eu nunca fiz aula de canto, nada disso. Eu gostava por hobby e entendi que eu era minimamente afinada, porque o Gulei que entendia alguma coisa, o Gulei que é o Gustavo, desculpa, é o apelido que a gente dava pra ele, virou e falou assim, gente, vocês cantam, vamos lá. Ganhamos o sarau. Tá engraçado falar. Participamos no ano seguinte, não ganhamos, mas assim, a gente sempre gostava de participar. Então eu acho que esse foi o meu primeiro contato, assim, consciente, né, que eu lembro agora. Mas olha, eu te disse assim, eu era tímida, mas eu sempre fui aquela pessoa, assim, de gostar de me apresentar para os meus pais, dançar Sandy Júnior, inventar uma coreografia. Então, assim, não tinha para onde fugir, sabe? Ia ser uma adulta cara de pau, igual eu sou. Não tinha para onde fugir mesmo. Tá vendo? Te pegou de surpresa e desprevenida. E foi uma coisa que te abraçou e tá aí até hoje contigo. Até hoje, Esther. Até hoje. Todos os dias. Não, você falou uma coisa que agora eu lembrei, né? Quando eu era pequena, eu acho que a arte sempre esteve comigo o tempo todo, eu só não enxergava isso. Eu, na época, tinha uma vizinha minha que era até então minha melhor amiga, e ela continua sendo até hoje. A gente, né, tá morando em lugares diferentes, mas a gente conversa quase todo dia. E aí, quando a gente era pequena,
né, a gente fazia desfile de moda, e minha mãe assistia, né, minha mãe Uhum. era a jurada, aí a gente fazia um teatro, aí era eu, ela e a irmã dela, que era pequenininha, e aí a gente fazia um monte de coisa também. Eu acho que isso acabou fazendo com que tivesse percepções, né, e isso é Isso muito vem de bacana. muito cedo, a verdade é essa. Você falou isso, eu já lembrei logo da minha infância. O Marcelo Filho, que é ator petropolitano, né? Ele é meu irmão de criação. A gente se chama de irmão, nem se chama de amigo, porque nossos pais são amigos muito antes até da gente nascer. E ele sempre foi essa pessoa na infância comigo, que eu e ele a gente se juntava, a gente era diretor da apresentação, a gente obrigava as outras crianças a participarem da apresentação, mesmo não querendo, não levando nenhum jeito. A gente dava um papel para cada um e fazia a apresentação. No que resultou? Temos aí um ator com novelas na Record, novela portuguesa, e eu na TV também, mas como jornalista. A gente sempre sabe, assim, desde cedo a criança mostra, né, também, que vai ser ali falante, ou vai querer viver num palco, ou em frente a uma câmera. Então, ele também sempre teve esse perfil. Meus anos ali de teatro, ele fez diversos dos cursos junto comigo. Então, a gente vê desde cedo, né, quando a criança ali vai levar jeito pra coisa ou não, né? Assim, isso realmente. Minha mãe até falava: "Não, você vai levar jeito que não sei o que e tal", aí ela me colocou. Eu lembro que a primeira coisa que minha mãe fez comigo foi me colocar na aula de street dance, que aí eu ia começar a aprender e tal. Mas eu era uma vassoura, uma vara, assim, né, eu não sabia eu não tinha prática de nada. Tipo assim, hoje eu até consigo, eu acho que até por conta do teatro eu consigo ter um domínio melhor do meu corpo, eu consigo Sim. movimentar ele melhor. Mas lá em criança, eu acho que eu deveria ter uns 7, 8 anos na época. E aí eu comecei a fazer street dance. E aí minha mãe falou, não, que tá bonito, que não sei o quê, e tal coisa de mãe, né? E a gente lá Mãe, igual né? uma vara de vassoura, assim, né? Dançando. Aí eu vi que aquilo não era muito pra mim, não. Eu tipo, todo mundo que. Eu era a única criança lá. Era todo mundo adulto. Aham. Eu era a única piquitita que tava lá dançando. E aí nisso eu falei, mãe, eu acho que não é muito na minha praia, não. Aí meu pai queria me colocar voltado pra música. Uhum. Aí meu pai me botou na aula de teclado, depois eu fui pra aula de violão, tive aula de flauta, aí depois eu fui pro canto coral, enfim, muitas coisas Para aí. você se descobrir, Estherzinha, pai e mãe tem esse papel mesmo de fazer a gente fazer tudo, botar em todas as aulas pra gente descobrir o que a gente gosta ou não. Pra você ter noção, fiz Sim. 10 anos de balé. Você falou até dessa questão do palco, você falou do street dance, eu lembrei. Fiz 10 anos de balé, jazz e sapateado, assim. Durante boa parte da minha vida ali, cara, eu não me via fazendo outra coisa. Aquela situação ali me dominava. Era segunda, quarta e sexta, quando não tinha sábado. Eu amava. Amava, amava, amava. Em determinado momento eu falei, não quero mais. Então, assim, a criança Sim, também é. vai amadurecendo aquilo, mas também foi importantíssimo para mim, essa questão da consciência do corpo que você falou, postura, sabe? Muito do que eu sou hoje, o balé fez de mim também. Então, assim, é legal, né? Essas experiências que a gente tem ao longo da vida antes de se formar ali, o profissional ou o adulto que você quer ser, né? Assim, pô, demais, demais. E ainda nesse ritmo, existe algum momento marcante da sua vida, ou então da sua carreira, que te fez pensar de fato de que isso que você está vivendo agora, no caso no jornalismo, era o que você realmente queria fazer para a sua vida? Cara, que engraçado, né? Assim, eu tô com 7 anos de formada, assim, eu tenho certeza que eu ainda tenho muito o que aprender nessa profissão. Como eu falei, eu comecei ali no online, fiz coisas por impresso, achava que era o que eu gostava. Hoje em dia eu trabalho com a TV e amo. Faço assessorias de imprensa de várias pessoas aqui em Petrópolis e amo. Eu acho que a coisa que eu mais gosto de fazer, na verdade, é assessoria de imprensa. Mas que engraçado, assim, essa sua pergunta é até difícil de responder, porque eu me considero ainda, assim, muito imatura profissionalmente, sabe? Apesar de ter aprendido demais, me considerar uma boa profissional, que eu posso alçar voos altíssimos, tenho certeza assim disso, porque eu sou muito dedicada, sem querer me gabar de forma alguma, mas sei que eu posso chegar ainda bem mais longe, né? Assim, engraçado, eu hoje fico muito feliz de fazer o que eu faço, apesar de eu trabalhar numa TV local. A Tassi fala muito isso pra gente, que a gente não tem consciência
das pessoas que a gente atinge. Então, por exemplo, às vezes eu tô andando na rua, aí alguém me para. Olha, eu te assisto todos os dias, hein? Ou passa um dia, caramba, olha, você é muito boa, você é a melhor profissional que tem lá. Quando eu tava na rua, repórter de rua, olha, você é a melhor repórter. Eu adoro o jeito que você fala. Isso é o gostoso, assim, sabe? Então, respondendo a sua pergunta agora, eu não sei se eu já tive esse clique. Ih, Rafinha, para mim pausou aqui teu vídeo. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Apagou tudo, simplesmente fechou tudo. Mas, gente. Do nada. E hoje? Hoje Hoje é não o é dia. sexta-feira 13, mas é o dia. É a quinta-feira 16. É, Enfim, dá para continuar de onde eu parei? Não. dá sim. Tá. Então, Estherzinha, retomando, né? Porque hoje a internet está contra nós, mas a gente vai ser mais forte que ela, né? Enfim, eu acho, né? Como eu ia dizendo, eu acho que eu ainda não tive esse estalo de, por exemplo, quando eu estava na faculdade, sonhar, eu quero chegar lá. Eu ainda não tive esse estalo na minha vida, mas sou muito grata, assim, de tudo que eu conquistei até agora. E eu acho que a ficha vai caindo, assim, do profissional que você está se tornando. Igual eu falei, você é reconhecida na rua, ou, por exemplo, assessoria que eu adoro fazer. Alguém indica o meu trabalho, você recebe, tem um retorno de, meu Deus, seu trabalho é muito bom, parabéns, você é sensacional. Tem muitos clientes que retornam assim, sabe? Poxa, obrigada. Eu tinha um cliente que, assim, o projeto dele acabou, né? Tipo, tinha um prazo, mas ele sempre dizia, Rafa, o meu projeto mudou de cara depois que você fez a minha assessoria e fez as pessoas me enxergarem de forma positiva. As pessoas pensavam sempre de uma maneira negativa, que eu queria atrapalhar. Enfim, não vem ao caso aqui agora porque funciona, mas é muito legal você receber um retorno positivo. Eu acho que é mais isso, assim. Eu sempre quis ser uma pessoa benquista. Eu sempre fui essa criança que queria ser benquista, que queria ter muitos amigos. Então, eu acho que isso reflete também na minha vida profissional. Eu quero ser reconhecida, mas não assim famosa. Reconhecida pelo que eu gosto de fazer, sabe? Pelo meu bom trabalho. Então, eu acho que isso é um clique que é bom da gente ter, sabe? Esse estalo. Ainda de repente. Porque eu nunca também pensei assim, por exemplo, eu quero ser âncora do Jornal Nacional. Eu nunca tive um sonho assim no jornalismo. Então, eu gosto do que eu venho conquistando, do que eu conquisto com o tempo, sabe? E de ser reconhecida por fazer um bom trabalho. Eu acho que isso é o principal. E aí, ainda assim, sobre que diferença que você sente entre a pessoa Rafinha que começou no jornalismo e a profissional Rafaela Cordeiro que está no jornalismo? Nossa, eu acho que eu até falei isso em uma outra pergunta. É amadurecimento, né? Principalmente. Claro que a gente sai da faculdade um adulto, né? A gente é uma espécie de adulto, porque a gente sai muito novo. Não temos muita noção do mercado de trabalho. E hoje, eu sei que eu sou uma profissional muito madura, sabe? Assim, tenho meus descontentamentos, tenho os meus estresses, posicionamentos que às vezes eu me arrependo, eu penso, meu Deus, era só ter respirado mais fundo, mas a gente, voltando até a falar disso, você cria uma maturidade que você passa a ser reconhecido como jornalista. Você não. Porque quando você sai da faculdade, você fala, bom, sou jornalista, tô aqui com meu diploma. Mas você nunca trabalhou na área, ninguém te conhece, ninguém usa o teu trabalho como referência, entendeu? E aí, passado esse tempo, né, com 6 anos de formada, 7 anos de formada agora, você entende que você é de fato jornalista. Foi até o que eu falei logo no início, quando eu estava me apresentando. Tá, eu sou Rafaela Cordeiro, sou jornalista. Isso não se desvincula mais, sabe? Sou uma menina alegre, adoro ler, mas eu sou jornalista. Hoje eu me sinto jornalista, sabe? Porque realmente a minha vida gira em torno do jornalismo. Lendo notícia, escrevendo notícia, apresentando notícia. Então, eu me sinto jornalista. E amadurecida também, né? Nessa questão do jornalismo. Ah, sim, sim. Isso com certeza. E tem alguma pessoa em específico ou especial que te inspirou a pensar no jornalismo ou foi por você mesma? Estherzinha, então, como o jornalismo me escolheu, eu fui conhecendo os profissionais ao longo, tipo assim, já
conhecia, né, desses que a gente assistia na televisão e tudo mais, mas eu não era aquela pessoa que sonhava com jornalismo, então eu não tinha ninguém que eu me inspirasse muito, mas vou até contar um spoiler aqui que de uma sensação que eu tive no início da faculdade que nunca aconteceu, que eu achava que eu seria jornalista esportiva, sendo que assim, olha bem pra minha cara. Eu sou tricolor, fui pouquíssimas vezes no Maracanã, mas eu tive uma época que eu era meio frenética. Eu não entendo nada de esporte, só de tênis. O único esporte que você pode me perguntar é tênis. O resto eu não entendo nada. E o jornalista esportivo precisa entender minimamente de pelo menos o básico de todos os esportes. Eu não sei de onde eu tirei que eu seria jornalista esportiva, mas eu adorava a Fernanda Gentil. Ainda gosto muito do trabalho dela, acompanho até hoje. Então acho que foi meio que por isso, porque eu adoro o jeito dela de ser, de lidar, de ser alegre, essa energia, essa vibe pra cima. Então eu achava que eu podia ser uma Fernanda Gentil sem entender nada de esporte. Então, assim, eu acho que eu posso dizer que a Fernanda Gentil foi uma inspiração ali no início. Mas, assim, mais pela energia, a forma de se portar, ser essa jornalista alegre, porque a gente vê ainda muito jornalista sendo sério demais, né? Sendo carrasco e bruto demais. Eu gosto dessa energia alegre dela. Eu tento até passar um pouco isso no meu jornal, sabe? Apresentar com um sorriso no rosto quando cabe, quando a gente não vai dar uma notícia muito triste. Eu tento ser assim. Eu sou assim, sabe? Eu tento ter sempre essa energia pra cima. E ela é assim. Então, eu posso dizer que ela sempre foi uma inspiração. Sigo o trabalho dela até hoje. E falando nisso, né, provavelmente vão ter pessoas que também vão perguntar isso, né? Quem é a Rafaela Cordeiro fora do jornalismo? Gente, eu sou a mesmíssima pessoa. Vocês que trabalham comigo, eu acho que podem até dizer melhor do que eu. Eu sou muito brincalhona. Eu sou muito alegre. Falei até agora há pouco, tenho meus momentos de tristeza. Mas eu sou uma pessoa, assim, a jornalista, eu acho que reflete muito. Porque foi até que eu falei, eu não sei mais quem é Rafa sem o jornalismo, então eu não, sabe, já faz parte mesmo. Eu sou, assim, muito pra cima. Eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de assistir série, eu gosto muito de sair com os meus amigos, ouvir música. Então eu quero estar sempre fazendo coisas novas. Sou agitada demais, adoro sair, mas eu também adoro ficar em casa. Então, assim, a Rafa, que é jornalista, fora, é a mesma fora do jornalismo, né? É a Rafa que começou a gostar de fazer exercício, não se vê parada, sabe? Eu acho que vocês podem dizer até, você pode dizer muito bem isso, você me vê todos os dias. Eu sou assim, moleca, sabe? Sou bem serelepezinha. Gosto de falar umas bobeiras, umas piadas. Foi até o que eu falei. A gente, em alguns momentos no jornalismo, a gente precisa ser mais sério, mas eu tento trazer um pouco dessa minha energia alegre pro jornal. Foi até que você falou, eu gosto de mexer nas cabeças ali, que a gente vai chamar a matéria. Quando eu consigo, eu mexo. Quando consigo, eu boto uma gracinha. Entendeu? Pra levar essa alegria. Essa sou eu mesmo. Não muda muito. É uma coisa interessante que pelo menos eu percebi em você, que tem algumas pessoas que eu acabo não percebendo isso, que isso você vai falar até melhor do que eu. Eu sou leiga no jornalismo, eu faço essa coisa de podcast por intruso e porque eu gosto, mas eu não sou formada, nunca tive uma aula de jornalismo sequer. Mas o que eu vejo sabe, dá para ver a emoção nos olhos, né? Então, tipo assim, quando eu te vejo lá, você fazendo o jornal e tudo mais, eu não vejo o tempo passar, sabe? Eu gosto de ficar lá te assistindo. E aí, às vezes, eu esqueço de cortar porque eu fico tão entretida no que você tá falando, eu perco o time. Ah, Estherzinha, mas você é uma estrelinha mais brilhante, assim. Você é diferente das pessoas. Porque você tem esse carinho, assim. A gente vê que você coloca coração em tudo que você faz. Então, quando você gosta muito de alguém, você mostra isso também. Eu sinto isso, assim, genuinamente. Então, você também é igual mãe, coruja. Você também é um pouco assim. Então, não tá valendo muitos elogios, não, porque você é bem coruja. Tô Não, brincando. mas calma, eu vou terminar o que eu tava falando, né? Porque tem alguns âncoras de jornais que vão lá, apresentam, né? Que é isso que você trouxe, é tão sério, é tão seriedade, que parece que tá desgostoso de fazer o que faz, sabe? Parece que, tipo,
sabe? Tipo, só tá fazendo porque tá ganhando um bom dinheiro, mas não é isso que quer. Sabe? É completamente o oposto do que eu vejo você fazendo, sabe? E também com outras pessoas também. Vou citar aqui outras pessoas para você não achar que é só contigo. Uhum. Mas tem, por exemplo, a Evelyn Carvalhais, que está chegando agora também na casa, que É dá para ótimo. ver que ela faz com entusiasmo, né? E dá para ver o brilho no olhar. Mas quem? A... Eu já ia falar a Manuela. Nem A sei de Mari. onde eu tirei esse nome. A Mari. A Mariana também é outra que, principalmente quando tá na Vivo, lá, fazendo as coisas lá no Vivo, né? Ela parece até que tem uma eletricidade, assim, porque às vezes ela fica com uns pulinhos, ela não para. É muito, muito bom de ver, sabe? É muito legal de ver, assim. Aí você vai para pessoas que tem uma coisa tão séria, que é uma coisa até meio de mórbida, que eu fico tipo, nossa, sabe? Sabe E o aí até. que eu acho que isso é? Os jornalistas eram, pelo menos, eu acho que hoje em dia não, eles eram ensinados a serem assim. Uma folha em branco, sem sentimento, e passo que for. Quer ver uma coisa que me toca? Quando isso acontece muito no Fantástico, que tem aquelas matérias especiais, sabe? Que mais emocionantes e mais profundas. As apresentadoras choram na hora de chamar uma cabeça. Elas se emocionam na hora de chamar uma cabeça. Gente, a gente é gente, sabe? A gente tá ali. Quantas vezes você não me viu falando sobre um crime, um feminicídio, alguma coisa, e eu falo no final uma situação absurda. Eu não consigo. Esse é o tipo. Mas não, o jornalista não pode fazer comentário. Meu Deus, existe alguém que não acha essa situação absurda, sabe? Então, a gente não, eu não, nunca senti isso na faculdade, mas eu acredito que gerações passadas ou gerações anteriores foram ensinados a serem assim, jornalistas. Folhas em branco que não podem demonstrar sentimento. Eu não sou assim. Não me considero assim, a Rafa jornalista e a Rafa, sabe? E eu sou cheia de emoções, entende? Então, eu acho bonito quando você consegue revelar isso também quando cabe, tá? Quando cabe. Tem momentos que não cabe você trazer comentário, nem emoção, nem nada disso, nem opinião, né? Tem muitos momentos que não cabe. Tem muita gente que não gosta, né? A gente tá aqui falando do lado que a gente não gosta, e tem muita gente que não acha legal quando o jornalista transparece muito o sentimento, mas eu não consigo ser diferente, sabe? Não sei ser diferente. Eu acho que essa questão de expor os sentimentos, né? Independente de qual matéria seja e tudo mais, eu acho que dá ali uma essência, sabe? Tipo, não é, você não tá só. Vocês não são só metralhadores de palavras que falam o que está acontecendo. Sim. Vocês entregam o que de fato está acontecendo, que é completamente diferente, né? É diferente você falar que teve sei lá, uma nadadora que ganhou o primeiro lugar num troféu e tudo mais, tarará. É diferente de você falar que aconteceu um crime num lugar que ninguém nem conhece e que famílias foram destruídas por conta de drogas, sabe? Sim. É diferente. Mas, mesmo sendo diferente, você tá ali exercendo um papel em que você gosta. Não de você gostar de dar notícias ruins, Sim. mas de você gostar de ser jornalista, sabe? E aí, são coisas que a gente percebe, né? A gente sabe que, tipo, pô, você não tá gostando de maneira nenhuma falar sobre uma coisa ruim, uma coisa que aconteceu. Mas dá para perceber que você tá ali porque você gosta de estar ali, entende? E aí é esse brilho no olhar. Por mais que tenha matérias que você fale sério, que você fala, nossa, que absurdo, mas tem o brilho no olhar de que você está fazendo o que você gosta. Sim. E é isso que eu sinto falta em alguns jornalistas, né? Eles podem ser sérios, podem estar assim, ter uma folha branca sem sentimentos, mas às vezes eu também não vejo esse olhar pulsante por estar ali porque gosta, sabe? Sim. Mesmo sendo seriedade, mas eu acho que tem essa diferença de você ser sério e não gostar do que você está fazendo, e você ser sério e gostar do que você faz. Né? Então eu te falo isso com várias palavras e todas as letras, e assino embaixo ainda, de que até nos momentos sérios
você transpassa o que você gosta de fazer, que você ama o que você faz. Obrigada, Então é isso. Não, e assim, você dizer isso, assim, eu realmente gosto muito do que eu faço, eu gosto de ser jornalista, mas eu entendo também até um pouco que muitos jornalistas, né, muitos de nós jornalistas, ficaram um pouco desgostosos com a profissão aqui no Brasil, tá? Por vários motivos, assim. Imprensa comprada, gente, existe imprensa comprada, tá? Existe, muito. Então, às vezes, a pessoa tá ali e é obrigada a dizer uma coisa que ela nem quer. Isso é muito triste. Ou o mercado não reconhecer a profissão como uma profissão essencial. A gente fala muito... Na faculdade de jornalismo, você fala muito isso. Cara, o jornalismo é uma profissão essencial. Essencial. Ninguém vive sem informação. E aí, hoje em dia, qualquer um acha que pode fazer jornalismo. Você entra na rede social, você vê informação ali que não é notícia, que não é informação apurada. Então, qualquer um acha que pode ser. Então, é uma profissão que vem sendo desvalorizada há muitos anos. Então, eu sinto também que muitos jornalistas não sabem fazer outras coisas, estão desgostosos com o jornalismo e, por isso, fazem um trabalho mal feito, sabe? Eu não tô dizendo que todo mundo que faz mal feito é por causa disso, não, tá? Mas eu acredito que tenha muito esse lado também. Porque desanima mesmo. Desanima muito você pensar que a sua profissão não está sendo valorizada, que o piso não é cumprido, sabe? Piso salarial não é cumprido. E trabalha horas a fio sem ser valorizado. E faz hora extra sem ser valorizado, sem ser pago pela hora extra. Isso acontece, assim, em muitos lugares, no Brasil inteiro. Então, eu entendo que esse lado um pouco também, sabe? Daqueles que estão desgostosos do que fazem. Mas eu não sou assim, não, tá? Eu faço tudo, eu boto meu coração em tudo que eu faço. O dia que eu não estiver gostando mais, eu vou parar de fazer, você pode ter certeza. Sim, sim. E tem uma pergunta aqui que eu até ia fazer ela pro final, mas eu vou puxar ela agora que a gente entrou também nesse assunto, que é o seguinte. Cadê? Que aí eu quero falar ela certinho. Como é que você enxerga o futuro do jornalismo com a chegada da inteligência artificial? Esther, ó, vamos voltar a falar aqui dessa parte da emoção. Eu enxergo, sim, eu vejo os robôs assumindo uma apresentação de um jornal, por que não? Eles hoje já assumiram a edição de vários jornais. A gente tem, não vou citar nomes, mas a gente tem algumas emissoras que não têm editor. Simples assim. Você já trabalhou com edição, você sabe a necessidade da edição num jornal. Não trabalha. Você dá os comandos, você joga as imagens, ele bota na ordem. Se você colocar a ordem errada, entra uma tela preta em rede nacional. Então, por que não vão entrar na apresentação? Eu vejo isso. Mas eu acho muito triste. Muito triste. Por vários motivos. Primeiro que os jornalistas que colocam a emoção, os jornalistas que sabem narrar, que sabem fazer comentários, que sabem opinar, estarão desempregados, né? E o outro lado, Estherzinha, que eu acho que é o mais assustador, é essa questão mesmo da informação, que chega rápido para todo mundo e muitas vezes informação errada, que a gente já sente aqui, né? Então você imagina o dia que a inteligência artificial toma conta de tudo. Do que a gente vai confiar? Hoje em dia já é preocupante, assim, eu acho que nós, mais jovens, a gente vê um vídeo e entende que aquilo é inteligência artificial. A gente reconhece na hora. Mas muitos idosos assistem um vídeo de inteligência artificial e acham que aquilo é real, sabe? Então, olha o perigo disso. Eu fico realmente preocupada. Eu acho que a inteligência artificial é muito bem-vinda para diversas coisas mesmo. Eu acho que a gente está aqui para viver o futuro e abraçar a inteligência artificial, assim como a gente abraçou a internet, que tem os seus lados negativos, a inteligência artificial tem os seus lados negativos também. E assim, espero do fundo do meu coração que ela não domine o jornalismo, porque a apuração é uma fase essencial do jornalista. Essencial. Até hoje, a gente faz apuração pegando no telefone, ligando para bombeiro, sabe? Então, assim, a gente tem internet, a gente tem o e-mail, tem o WhatsApp, tem Instagram, tudo que é mais rápido e a gente ainda usa o telefone, ainda usa o e-mail, que é uma coisa que não... Só não usa carta, porque carta acabou. Mas, assim, essa parte da apuração, sabe? Do você entender os fatos, ir até o local, apurar, conversar com a população, ligar para a polícia, pegar de fato o que aconteceu. Eu acho que ela nunca vai deixar de ser essencial, sabe? Então, assim, eu acho que a inteligência artificial pode entrar no jornalismo
para auxiliar o jornalista. Mas se substituir, a gente está perdido, Esther, porque eu fico realmente preocupada com que as pessoas vão acreditar, que elas acreditam, não adianta. É normal, você vê no TikTok ou na rede social um vídeo que foi feito por inteligência artificial, tem diversos idosos, nem só idosos, né? A gente vê as pessoas que não estão acostumadas a ver esse tipo de conteúdo acreditando em coisas absurdas, né? Então, você imagina isso Pois é. num telejornal ou como fato, sendo veiculado como fato, né? Na era das fake news que a gente já vive. Complicado. Você falou de uma coisa, eu lembrei, né? Quando eu tava fazendo edição, né? Tudo que é tudo que é editado, eu consigo ver os cortes, né? Porque eu já tenho esse olhar crítico. E aí teve um dia em que uma das minhas tias postou um vídeo de política. Que aí era um tal político, o político X, que eu não vou citar o nome do político. Uhum. Que ele tava falando um monte de coisa, né? E aí essa minha tia postou. Aí minha mãe perguntando assim: ah, vem cá, vem ver esse vídeo aqui. E aí ele tava completamente cortado. Só que ele tava cortado num momento tão de respiro que parece que é uma coisa verídica que essa pessoa falou. Uhum. Mas era completamente oposto. Eu falei: não, peraí, esse vídeo tá editado, eu vou pegar aqui o vídeo original e vou mostrar. E era completamente o oposto do que esse político estava falando. Só que estava tão bem editado que as pessoas achavam que era realmente real, que essa pessoa estava falando coisas tenebrosas, Absurdo. né? Absurdas. E estava sendo compartilhado. Né? Então, assim, quem entende dessa questão de edição e tudo mais, vê que é um vídeo que foi montado ali, né? Igual um quebra-cabeça. Uhum. Aí eu peguei, mandei o link também, até para minha mãe passar para essa tia minha. Nem sei se ela chegou a passar, porque minha mãe também não gosta de debater sobre política. É. Mas aí, sabe, aí a gente vê, sabe, tipo, só isso. Era fala do político, só que editado. Agora, imagina em relação à inteligência artificial. E principalmente com essas pessoas que são fanáticas por política, né? Exato. Esther, 4 anos atrás, a gente ainda não tinha muito essa coisa do vídeo da inteligência artificial. E a gente já sofreu muito nas eleições com essa questão de fake news. Diariamente, a gente vinha, é fake, a informação tal. Você imagina nas eleições do ano que vem, com vídeos, que fica muito perfeito. A gente sabe que fica muito bem feito. A inteligência artificial faz uma coisa, assim, que é inacreditável. Sabe? Eu mesma já peguei fotos minhas, enviei para inteligência artificial e pedi aquelas fotos profissionais. Ou enviava foto minha do meu noivo e pedia um bebê. Você falava, meu Deus, essa criança podia ter saído daqui da minha barriga, porque é muito perfeito, é muito bem feito. Então você imagina, né? Porque as pessoas, não tem jeito, Esther, elas usam para o mal. Elas usam para propagar informação enganosa. E de todos os lados, tá? Não tô aqui tomando o lado político, não. Muito pelo contrário. Acho que todos os lados usam, porque não estou nem falando realmente diretamente dos partidos ou dos próprios políticos. As pessoas querem que dê treta, que dê problema, entendeu? Então elas fazem aquilo e propagam como verdade. Então é uma preocupação enorme. Eu fico de verdade preocupada. Espero não ver isso nunca. Assim, né? Acontecer de fato e as pessoas tomarem tudo aquilo como verdade. Mas eu acho que a gente está enrolado nas eleições do ano que vem, com esses vídeos de inteligência artificial, tá? Bem enrolado. Exatamente, com certeza. E ainda falando sobre essa questão da inteligência artificial, você acha que um robô, ou então a própria inteligência, é capaz de substituir o ser humano e a essência do ser humano em relação ao jornalismo? Dessa questão da gente ser mais sentimentais, da gente, né, igual, por exemplo, eu faço uma pergunta para você, você responde, e aí eu lembro de uma coisa que aconteceu lá na infância, que não sei o que lá, e dou pitaco aqui, a gente conversa sobre isso, porque isso nos gerou um sentimento. Como é que é a sua visão? A sua visão não só profissional, mas também pessoal também. Esther, eu acho que, assim, mais uma vez, a resposta vale para o profissional e para o pessoal, sabe? Não vão substituir a gente, sabe? Eu acho que tem que vir para auxiliar, porque, como você falou, a gente tem memórias afetivas, a gente tem emoções, a gente tem a parte, a melhor parte que o robô não tem. Ele pode ser muito mais inteligente do que a gente, tá? Você vê, por exemplo,
quem usa muito chat GPT, quanto mais informação você dá para ele, mais inteligente ele fica. Mas lembrando que isso tudo está saindo de você. É você que está dando aquela informação e por pura preguiça você vai pedir para aquele cara fazer o teu trabalho. Aquele robô fazer o teu trabalho. Mas o lado sentimental, ele não tem. Quando você vê, às vezes, você pode até mandar assim pro chat GPT, chat, você é muito querido, você é muito lindo. Ele vai vir com um texto desse tamanho de elogios para você. Mas ele não tem sentimentos. Ele não tem as memórias afetivas que, igual você falou, a gente tem da infância, sabe? Então, eu acho que tanto no ramo profissional, para qualquer que seja a profissão, quanto, claro, na parte, na vida, no dia a dia, a gente não vai ser substituído de fato, sabe? A gente pode ser substituído, sim, nas profissões. Por exemplo, a gente está falando de inteligência artificial, mas imediatamente me veio na cabeça uma imagem muito antiga. Quando as máquinas começaram a substituir os homens, por exemplo, máquina que embala algum produto nas fábricas, ou já me veio na cabeça as máquinas que rosqueiam a pasta de dente. Essas máquinas substituíram os homens ali na área profissional, sabe? Ali dentro, no chão de fábrica. Inclusive, muitas pessoas ficaram desempregadas por conta disso, né? Mas o lado sentimental tem que ter sempre um homem por trás de uma máquina, sabe? Eu acho isso. Para que ela funcione perfeitamente, tem sempre que ter. Pode atrapalhar, sim, muitas áreas, muitas profissões, uma parcela enorme do mercado de trabalho? Eu acredito que sim. Tanto que até falei na sua última pergunta que você me fez, que é um medo que eu tenho, assim. Principalmente pela propagação de informação errada. Mas eu acho que 100% possível, sabe? Nós temos coração, né? A gente tem esse lado emoção, né? Que eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosto de levar para tudo na minha vida. Eu sei que você também, você é muito carinhosa, você é muito atenciosa. E que inteligência artificial que vai ser assim? Não vai, né? Então, em qualquer ramo da nossa vida, eu acho que substituir não vai acontecer. Isso aí, boa resposta. Espero que não, né, Esther? Não, boa resposta que você desenvolveu, mas Sim. esperamos que não. É. E ainda, agora fugindo um pouquinho dessa questão da inteligência artificial, indo para a Rafinha jornalista, são as últimas perguntas que eu tenho para a Rafinha jornalista, Tá. mas tem outras perguntas para a Rafinha atriz, para a Rafinha leitora. Tá. Voltando em relação à tua voz, você tem alguma coisa que você faz de aquecimento vocal, de alguma coisa assim antes de você começar a trabalhar? Esther, eu sou uma vergonha em relação a isso. A única coisa que eu faço, que é um exemplo, é que eu bebo muita água. Inclusive, quem trabalha na TV sabe e fica me zoando, que eu tenho uma garrafa de 1 litro e que eu encho ela de 3 a 4 vezes ali no período que eu estou na TV. Eu bebo muita água, muita água. Eu tô sempre com sede, porque eu falo muito também. Então, isso ajuda a manter minhas cordas vocais assim, ó, nota 1000. Agora, exercício, aquecimento, eu não faço nenhum. Eu deveria fazer. Porque quando eu fiz teatro, a gente fazia, né? A gente tinha umas aulas, um período da aula que era só de aquecimento vocal. Quando eu fiz teatro musical, a mesmíssima coisa. Mas eu sou uma vergonha, gente. Não sigam o meu exemplo. Só sigam o meu exemplo de beber bastante água, igual a Esther tá bebendo agora. Porque é importantíssimo, não só para a voz, né? Beber água é importantíssimo para a saúde de qualquer pessoa. Mas eu sou realmente, em relação a Esther, olha, você me deixou numa saia justa agora, porque eu não tenho nenhum exercício para passar aqui pra galera, porque eu nem faço. Tá tranquilo. Bom, e aí agora indo mais pro ramo da arte. Você meio que já falou em relação ao teu processo em relação às artes cênicas. Mas tem alguma coisa em específico que te deixa assim de uma forma agraciada? Ou então que você teve uma experiência muito imersiva que até hoje te faz ter lembranças? Nossa, pergunta interessante. Esther, assim, não me vem nada muito específico agora em mente, mas eu tenho ótimas lembranças de estando no palco, sabe?
voltando até agora na questão de quando que eu percebi que eu seria jornalista, eu tive vários momentos da minha vida que eu falava como atriz. Eu sou atriz de teatro. Eu nunca vou ser atriz de TV. Igual eu falei, eu vou ser jornalista de bumbum na cadeira, nunca vou ser de TV. E a vida foi mudando. Mas eu sempre me senti em casa no palco, sabe? Assim, sempre gostei de palco, de saber que tem pessoas ali na plateia, naquele momento, me assistindo, e que não estão com o celular na mão, como pode acontecer quando estiver passando uma novela na TV. Mas, assim, realmente, eu acho que uma situação específica, de verdade, assim, não me vem agora em mente, eu acho. Mas eu tenho ótimas lembranças no palco, assim. Amava. E sabe, você falou ali que trabalhando ali comigo, você gosta porque o tempo passa rápido, você não vê o tempo passar, né, na verdade. Você aproveita a coisa. Eu sempre me senti assim no palco, sabe? No balé era a mesma coisa, eu gostava, sempre gostei. Então, eu acho que essa é a memória mais positiva, assim, sabe, do teatro pra mim. Porque eu sou a profissional que eu sou hoje, eu me porto da maneira que eu me porto hoje, eu falo da maneira que eu falo hoje, tudo graças ao teatro, tá? Fiz aula de TV, fiz aula de várias outras coisas, mas o teatro, o palco, foi o que me transformou como profissional, assim, de verdade. E tem algum personagem que você fez que te marcou? Uau! Gente! Assim, vamos lá, voltando agora. Como eu fiz muitos anos de aula de teatro. A gente se apresentava ali, então eu não fiz nada muito marcante, tá? Fiz coisas pequenas. Mas os que eu mais gostava de fazer, eu fiz Companhia dos Atores com Afra e com Leandro, que eles são um casal muito famoso que é focado em teatro de comédia. E eu, na verdade, me inscrevi para fazer teatro de comédia porque eu me achava a pessoa menos engraçada do mundo no teatro. E eu falei, eu preciso aprender isso. E foram os papéis que eu mais gostei de fazer. Comédia. Eu tenho até uns videozinhos no Facebook até hoje, assim, de que eu tinha umas sacadas engraçadas. E eu falava, eu não sirvo para isso. Ó, você já percebeu que a minha vida é assim, né? Quando eu falo que eu não sirvo para alguma coisa, é para aquela coisa que eu sirvo. E aí eu gostava muito de fazer. Eu lembro, agora falando isso, eu fiz uma dupla com a Fernanda, que era uma menina que fazia teatro comigo, de esquetes de comédia. E que a gente ficou, assim, algumas apresentações fazendo uma dupla de senhorinhas que contavam situações da vida delas, assim. Eu acho que foi o que eu mais gostei de fazer, assim. Agora, conversando com você, foi o que eu mais gostei de fazer. Cara, eu tenho a memória, assim, perfeita em mente, assim, agora, tá voltando agora na minha cabeça, das pessoas gargalhando na plateia, da gente fazendo essa dupla. Fernanda Abirrama, eu nem sei se ela ainda segue a profissão de atriz, mas ela era atriz mesmo, seguiu com isso por muitos anos, e é uma memória muito legal que eu tenho, assim, do teatro, da época do teatro. E ainda falando nessa questão de personagem, essas perguntas que eu tô falando em relação a personagem não estão no meu roteirinho, não. Eu tô falando aqui na Tá. hora aqui. Teve algum que te ensinou alguma coisa? Caramba, Esther, isso foi profundo. Nossa, é difícil, sabe? Eu lembrei agora de uma peça que eu fiz ainda na escola. Eu estudei no Ipiranga antes de estudar no Bom Jesus, que eu comentei aqui que eu estudei no Bom Jesus. Estudava no Ipiranga e lá a gente tinha aula de teatro. Eu fiz a Emília numa história, mas que não era uma história do sítio do Pica-Pau Amarelo. Era uma história para ensinar crianças assim assim, as virtudes básicas da vida. A você ser uma pessoa com caráter, a você ser uma pessoa agradecida, a você ser uma pessoa que tenha amigos, que tenha um bom coração, sabe? Essas coisas positivas. Então, assim, olha, eu sinceramente não pensava nesse papel que eu fiz há muitos anos. Você acabou de despertar isso na minha cabeça. Porque foi um papel muito bonito, sabe? Era um texto longo, era assim, só não era um monólogo, porque os personagens entravam às vezes, mas eu me lembro perfeitamente de ser um texto muito longo. Como se a própria Emília estivesse se descobrindo, e aí ela mesma conversava com ela, e aí conversava com a Emília que não era grata, e a Emília grata conversava com a Emília que não tinha gratidão. Então, assim, foi bem bonita essa peça. E eu era muito novinha, eu devia ter uns 13, 12, 13 anos, sabe?
E eu lembro de ter sido muito legal fazer essa peça. Foi muito bonito. Pô, muito bacana, muito mesmo. E o que você falaria? Agora também outra pergunta na minha cabeça. O que você falaria para a Rafinha de 12, 13 anos em relação ao teatro? Sua vida vai mudar muito, querida. Mas não, eu falaria assim, para confiar no processo, de verdade, porque foi o que eu falei, eu desde novinha confiei que eu seria atriz, ou entendeu? Que eu não sairia dos palcos. Então, eu tinha isso muito cegamente, eu não tinha outras opções. Mas se eu não confiasse no processo, sabe? Se eu não acreditasse mesmo que eu seria atriz, eu de repente não seria metade da jornalista que eu sou hoje, ou metade de qualquer outra profissão que eu escolhesse, que provavelmente não sairia da área da comunicação. Então, assim, não existem arrependimentos, sabe? O confiar cegamente que eu seria atriz ali por alguns anos não mudou em nada quem eu sou, sabe? Na verdade, mudou, mas positivamente, trouxe só coisas muito boas e positivas. Então, é isso, confiar. Ah, continua acreditando que você vai ser atriz. Em algum momento as coisas vão mudar. E assim, eu não tive aquele momento ali da minha vida, Estherzinha, que eu fui nada, sabe? Porque eu desisti do teatro e me enfiei de cara no jornalismo. Eu não tive um ano sabático, eu não tive nada disso. Então, uma coisa costurou na outra. Eu, por um longo período ali, eu fiz faculdade de jornalismo e ainda estava nos cursos de teatro. Então, a coisa casou, sabe, uma na outra. Então, eu diria isso para Rafa de 12 anos, assim. Se você acredita que você vai ser atriz, porque a Rafa de 12 anos, de repente, ainda achava que ia ser manicure ou vendedora de loja, tá? Porque a Rafa pequenininha tinha esses pensamentos. De repente, a Rafa de 12 anos nem dava tanta bola assim pro teatro, mas deve ter começado por ali, porque eu comecei a fazer teatro com ali 10, 12 anos mesmo. Então, confia no processo, sabe? Continua acreditando, porque você vai entender as coisas com o tempo. Muito bom, muito legal. E aí eu queria, se eu pudesse, eu pegaria a Rafinha de 7, 8 anos e a de 12, 13 anos e falaria para elas falarem para você alguma coisa. Só que como no momento eu não posso, porque eu não tenho esse dom de estar no tempo, né, e viajar no tempo e tal, aí não vai ser possível nesse momento, mas quem sabe quando tiver uma IA assim bem potente que a gente consiga viajar no tempo, de repente eu faço essa pergunta. Eu acho que, mas eu vou te falar, eu acho que a Rafa de 12 anos ia perguntar assim pra Rafa de 29, minha filha, você já casou? Minha filha, você já mora na Disney? Acho que ia fazer umas perguntas bem assim, sabe? Porque eu sempre tive o sonho de casar e sempre fui viciada na Disney. Acho que a Rafa de 12 anos ia fazer essas perguntas mesmo. Uma coisa bem idiota. E falando em Disney, você já esteve na Disney? Esther, eu já tive na Disney muitas vezes. Era a viagem preferida de família aqui em casa. Ó, eu fui pra Disney 19 vezes. A última eu fui a trabalho. Acho que você sabe até dessa informação, né? Então, assim, eu acho que esse amor que eu desenvolvi foi das viagens mesmo. A maioria das vezes que a gente queria viajar em família era pra lá que a gente ia. Então, assim, eu sou vidrada, assim, apaixonada. Eu não vou desde 2019, desde quando eu voltei de trabalho lá, porque teve pandemia, enfim, o dólar subiu, a vida mudou, eu não tenho mais dinheiro para não. Mas antigamente, cara, quando o dólar era bem mais baixo, gente, era bem mais acessível ir, a gente ia muito, a gente amava, eu e meus pais, cara. Até hoje a gente tem esse carinho enorme, assim, pela Disney. E não só a Disney, parques da Disney, né? A Disney empresa, assim, filmes da Disney, acessórios da Disney, isso tudo eu amo. Amo, amo, amo. Eu ia fazer uma outra pergunta, só que acabou que me escapuliu. Não foi assim, foi embora. Mas daqui a pouco Ela a volta. pergunta volta. Não, eu acho até que voltou. Rápido. Em relação ao trabalho que você falou na Disney, foi alguma coisa voltada para artes cênicas, para o jornalismo, ou foi completamente diferente? Não, completamente diferente. Eu trabalhei como todo mundo trabalha lá na Disney. Eu tinha uma função que chama Park Greeter. Park Greeter, a gente trabalhava na entrada do parque. Eu especificamente trabalhava no Animal Kingdom, que é um parque que tem safari na Disney, um dos parques mais, para mim é o mais lindo assim, mas eu sou suspeita para falar. Então eu ficava literalmente na entrada do parque,
ajudando as pessoas a passarem o ingresso, porque lá você encosta o ingresso e bota o seu dedinho. Então, todas as vezes que você for para outros parques da Disney, com aquele mesmo ingresso, tem que botar o mesmo dedo. Então, a minha função era ajudar a pessoa a fazer isso para entrar no parque. E o programa que eu participei se chama ICP, que é o International College Program, que é um programa que tem para brasileiros, peruanos, mexicanos, aqui na América Latina, né? Mas tem também para outras pessoas. Eu sei que quando eu cheguei lá tinha australianos, pessoal da Nova Zelândia. É um programa muito legal, Esther, muito legal. Você até falou no início do meu canal no YouTube. Eu tenho realmente um canal no YouTube que, na época que eu fiz o programa, eu dava dicas, mas eu não abasteço mais ele por falta de tempo mesmo. E assim, o programa foi mudando, porque eu fui em 2018, voltei em 2019, então o programa foi mudando as coisas. Eu já nem tenho mais as informações que eu teria para auxiliar as pessoas, mas é um programa maravilhoso, assim. Até hoje foi a melhor experiência da minha vida. Você trabalha por 3 meses lá. E assim, é muito incrível, porque além de você ter essa experiência de trabalhar na maior empresa de entretenimento do mundo, você tem um treinamento ali Disney, que é uma coisa assim de louco, que se eu pudesse, se eu tivesse essa capacidade, eu levaria para todas as empresas que eu trabalhar na minha vida, sabe? Porque é um treinamento, assim, uma coisa. Tem gente que acha que é lavagem cerebral, mas para mim não é. É literalmente, eles te ensinam a vestir a camisa de uma maneira que para mim era mole, né? Cheguei na Disney, tô vestindo a camisa. Cara, é muito legal, assim, é uma coisa sensacional. Você se sente, assim, é inexplicável, assim, eu não tenho realmente palavras pra dizer. Sem contar que a gente tem várias regalias, né? Quem trabalha na Disney, quem vira cast member, que eles chamam, né? Que é de membro do elenco. É até legal pra gente que faz teatro, eles chamam de cast member, eles não chamam de empregado. Eles chamam de cast member, porque eles dizem que a gente tá on stage, quando a gente começa a trabalhar, a gente tá no palco, porque a gente faz parte daquele espetáculo que é Um Dia na Disney. E quando a gente tá off stage, é que a gente tá no backstage ali, né? Na parte de trás, enfim, na coxia, vamos dizer assim. Eles literalmente usam esses termos na Disney. Então, assim, é fantástico. Eu aconselho todo mundo que puder fazer esse programa a fazer, porque foi a melhor experiência da minha vida até hoje, gente. Sabe, já vivi outras coisas. Quando eu voltei de lá, eu realmente comecei a trabalhar com jornalismo. Então, assim, já vivi diversas coisas depois. E até hoje, assim, nada barrou na minha vida o ICP. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Ah, muito legal. Nossa, muito bom. Bom também para, né, não sei se são para todas as idades. Você tem essa informação? Se é para todas as Tem. idades? Se é para. Vamos lá, você pode ter a idade que for, só que tem um pré-requisito. Quer dizer, que for não, desculpa, tem que ser acima de 18. Mas você precisa estar cursando uma faculdade. Então, por exemplo, eu vi mães e filhas indo juntas, mas elas precisavam estar cursando uma faculdade. A mãe fazia faculdade também, né? Ela, tipo, depois de mais velha, decidiu cursar uma faculdade e aí foi com a filha. E precisa ser presencial a faculdade. Na época que eu fui, não existia isso de faculdade EAD, ou existia pouca coisa, né? E depois da pandemia que isso ficou mais famoso. Mas ela precisa, eu sei que hoje ela precisa ser presencial, você precisa ter acima de 18 anos e tá cursando, né, a faculdade. E só assim que você consegue ir. Eu fui no meu último ano de faculdade. Foi a primeira vez que eu tentei, que eu prestei para esse programa, né? Porque é um processo seletivo super longo, super demorado, super concorrido. Foi a primeira vez que eu prestei o vestibular, né? Para participar do programa. E passei, graças a Deus, porque era a minha última oportunidade, porque eu estava me formando na faculdade. Então, assim, deu tudo certo, graças a Deus. E provavelmente muitas pessoas vão perguntar em relação ao inglês. Tem que ir lá sabendo falar o inglês fluente, né? Ou tem O inglês não tradutor lá que precisa ajuda? Não. O inglês não precisa ser fluente, você precisa saber se comunicar. Principalmente porque as entrevistas são em inglês. Vamos lá. Vou até falar um pouquinho aqui, porque eu acho que se tem gente interessado, vai querer saber. Na época que eu fiz, eu não sei se ainda é assim hoje em dia, você tinha que conseguir se inscrever para uma palestra que acontece em algumas cidades do Brasil. Eu tive que ir para São Paulo participar dessa palestra. A inscrição já é a primeira etapa, porque para se inscrever já é difícil. Abre 8 horas, 8h03, acabou. É assim, igual um ingresso de show concorrido. Aí você assiste essa palestra. A partir daí, você agenda a sua primeira entrevista. E essas 2 primeiras fases, elas são organizadas pela STB, que é uma empresa de intercâmbio que tem aqui no Brasil. Essa primeira entrevista, ela é com o pessoal da STB,
só que ela é toda em inglês. Ela já é toda em inglês. Então, assim, você tem que saber. Você não precisa ser fluente, falar um inglês perfeito. Mas você precisa saber se comunicar, principalmente porque as entrevistas são em inglês. Passou dessa etapa, tem uma última entrevista que é com os recrutadores da Disney. Eles vêm da Disney, o pessoal que trabalha na Disney, no marketing, na administração, nessa área da Disney mesmo, vem para o Brasil só para entrevistar a gente. É uma entrevista mais longa, é uma entrevista de cerca de meia hora. E também só em inglês. Então, assim, não adianta falar, vai ser em inglês mesmo. Não dá, você nem vai passar. Você precisa falar o básico, você precisa saber conversar. E aí você chega lá, o pior pra mim não foi nem falar, foi entender. Porque, assim, você escuta o chinês, o francês, o japonês, o italiano. Porque Disney vem gente do mundo inteiro. Você escuta todos esses sotaques. Então, assim, foi o melhor exercício pro meu ouvido da vida, né? Mas então é o que eu falo, eles não exigem que você seja formado num curso de inglês, que você mostre um diploma, que você fale inglês fluente, mas você precisa saber se comunicar para passar no processo, senão não rola. Uhum. Muito interessante. Então, alguém aí que esteja assistindo que se interessou, né? Se de repente alguém se interessou e queira saber mais, podem procurar você para Claro, fazer perguntas? com certeza. Eles Assim, podem te procurar por onde? melhor pelo meu Instagram, né? É @RafaMCordeiro. E é Rafa com PH. Então, Rafa M. Cordeiro. E eu indico também, quem tem interesse, seguir o Instagram da STB. Eu não sei exatamente qual é o Instagram deles, não, mas se botar STB vai aparecer ali. Que eles estão sempre publicando ali. Eu sei que o processo desse ano já acabou, né? Porque é um processo que começa assim em abril e só termina em agosto. E o pessoal agora em novembro já embarca para começar o programa, né? Porque é um programa de fim para o início do ano. Então a gente passa Natal, Ano Novo lá. Então, assim, o pessoal já vai embarcar agora em novembro. Então, para quem tem interesse, ali para março, eles já devem lançar as datas do próximo ano, né? Mas pode me perguntar que eu tento ajudar de alguma maneira. Mas eu indico a seguir o Instagram da STB, que é lá eles vão saber muito melhor do que eu das atualizações desde então, porque muita coisa mudou, né? Perfeito. Isso aí. E aí, falando nessa Rafinha que gosta da Disney, que eu sei que também gosta do Stitch, Ai, amo. que é apaixonada Ai. e que também gosta de ler, eu vou emergir agora na questão da leitura. Uhum. Você se lembra qual foi o momento em que a leitura entrou na sua vida? Lembro perfeitamente, tá? Mas foi traumático. Eu transformei um momento traumático em um vício. Um vício bom, né? Graças a Deus que a leitura é um vício ótimo, gente. Um vício ótimo. Bom, eu estudei no Ipiranga, como eu falei, né? Já que eu falei o nome da escola, vou falar aqui a situação. Eu tive uma professora que foi o terror da minha vida. Eu nem acho que ela fez toda essa situação que eu vou contar agora de forma a prejudicar os alunos, mas me prejudicou profundamente. De repente, se hoje em dia ela seria processada não por mim, mas por algum outro pai de aluno. Vamos lá. Cara, eu tava na 5ª série e eu não era leitora. Eu não gostava de ler, principalmente porque, assim, nessa idade, cara, a criança é obrigada a ler aqueles livros insuportáveis, vai me perdoar a palavra, mas insuportáveis que a escola obriga, né? Então, assim, a professora dava um livro na quinta-feira. Olha, vocês têm até terça-feira para ler esse livro aqui, que é uma história insuportável, uma linguagem de 1900 e bolinha. Então, assim, eu não era uma leitora, não me considerava uma leitora. A gente tinha uma biblioteca ótima lá no Ipiranga. E aí, essa professora de português, né, de literatura, eu acho, virou e falou assim: bom, gente, nós vamos começar hoje uma corrida da leitura. Os 4 últimos ou 5 últimos alunos que ficarem na corrida da leitura vão usar a orelha de burro até não sei que dia aqui na 5ª série. Aí eu não gostava de ler. Falei, eu não vou usar a orelha de burro mais nem ferrando. Cara, eu comecei a ler. Porque assim, não era só ler, você não podia fingir que você leu. Você lia, aí você tinha que escrever uma redação sobre aquele livro que você leu e entregar para a professora. Lia, nem que você fosse uma redação desse tamanho, você tinha que saber o que estava acontecendo na história. Nessa época, a internet não te entregava um resumo completo do livro. Então, assim, até entregava alguma coisa. Então, não dava nem pra criança fingir que leu. Minha filha, eu danei a ler, que eu fiquei, sei lá, em 2º lugar na turma. De tanto que eu li. Eu não lia. Mas aquilo me traumatizou. Você vê que eu nunca esqueci isso. A minha mãe conta essa história para as pessoas, quando as pessoas vão falar, Rafa adora ler, né? Não sei o quê. Aí minha mãe,
Mas, ó, traumatizou a menina lá na 5ª série, traumatizou mesmo. Eu lembro que, assim, os pais não gostaram dessa situação, sabe? Foram conversar com a diretoria. No fim das contas, claro que ninguém usou orelha de burro, né? Porque deu um caos lá na escola. Mas esse, ó, um trauma. A partir dali, Esther, eu comecei a adorar ler. Mas aí, assim, é aquela coisa, né? Eu comecei a escolher o que eu gosto de ler. Porque eu gosto de falar muito isso também. Eu sou uma leitora voraz, mas não me vem com um livro de 1900 e bolinha, com linguagem de 1900 e bolinha. Ou autoajuda é outra coisa que eu não gosto de ler. Eu gosto de escolher o que eu vou ler. Um bom romance, um bom suspense, sabe? Leio muito, mas leio o que eu gosto de ler. Então eu me tornei essa pessoa que não vive sem um bom livro. Pô, mas acho que se fosse pelo menos. Bom, tipo, eu acho que hoje em dia seria o caos do caos do caos se ela falasse isso em sala de aula, queriam usar a orelha de burro. Você imagina isso hoje em dia? Não, deu certo, assim, porque eu tenho certeza que eu e muitos outros alunos começamos a gostar de ler. Mas, assim, um método suspeito, né? Demais, Se fosse meu demasiadamente filho, suspeito. se eu tivesse filhos e acontecesse isso, eu ia enlouquecer. A minha mãe com certeza enlouqueceu. Também nunca esqueceu a situação. Tanto que ela conta para os outros até hoje também, né? Então. É, não, porque é traumático, é realmente traumático. E ainda falando sobre, quando você pega um livro para ler, por exemplo, tem algum ritual, ou então um cafezinho do lado, uma musiquinha, tem que ter alguma coisa assim, ou só o livro basta? Esther, zero vibe, assim, zero. Por quê? O meu dia, ele tem uma agenda, assim, que quando eu consigo fazer alguma coisinha extra, é uma benção. Então é aquilo. Sabe qual é o momento que eu mais leio no dia? Dentro do ônibus. Eu moro em Nogueira, né? A gente trabalha no centro, eu fico ali 1 hora dentro do ônibus. Então, eu vou lendo, eu volto lendo. Eu raramente consigo, tipo, deitar na cama e ler mais um pouco, sabe? Por conta de tempo mesmo. Quando eu consigo, é uma benção. Aí o que eu gosto de fazer, mas é muito raro, tá? Ou acender uma velinha, ou colocar um meu aromatizador com uma essência gostosinha, mas é muito raro eu conseguir fazer isso. Adoraria conseguir fazer mais. Então, assim, é a vida do trabalhador CLT que depende do transporte público. Eu leio dentro do ônibus. É um momento que eu leio. Mas adoro, que a viagem também passa rápido, é muito gostoso. Assim, isso com certeza. E você costuma ler um livro por vez ou você vai alternando? Por exemplo, eu li o livro A e parei na 30ª página. Aí eu vou ler o livro B agora. E aí, tipo, fica 2, 3 livros assim pra você ler num período de tempo. Eu leio até o fim. O livro pode ser ruim. Eu vou demorar uma vida para ler, mas eu leio até o fim. Sei lá, uma meta. Eu lembro de um livro que eu não li até o fim, que tá ali até hoje na minha estante. Em algum momento eu vou ler, mas eu leio até o fim. O que pode acontecer é eu ler mais de um livro por vez, tá? Mas isso acontece na maioria das vezes quando, por exemplo, eu tô lendo um livro no Kindle e um livro físico. Por quê? Por exemplo, agora, isso tá acontecendo comigo exatamente agora. O livro físico que eu tô lendo, ele é muito grande, ele é muito pesado. Então, pra eu ficar levando todo dia, tá complicando. Então, eu tô demorando até pra ler mais, porque eu raramente consigo ler em casa. Então, tô demorando pra lê-lo. Mas tô lendo um outro no Kindle. Então, assim, não tem um padrão, mas eu gosto de ler o livro até o final, mesmo que eu não esteja gostando, tá? Não gosto de largar o caminho. São exceções. Aí realmente você só larga se o livro for realmente horrível. Várias Né? vezes. Sem pé nem Quem me, cabeça. quem me segue no Instagram vai ver que às vezes eu posto e falo assim, gente, que livro foi esse? Tinha alguém maluco escrevendo esse livro. Terminei de ler, mas eu levei um mês, que pra mim é muito. E eu boto assim, eu terminei de ler, mas eu levei um mês, foi horrível. Já boto assim lá no story. Não, mas isso realmente. E tem algum livro da infância ou da adolescência que foi uma experiência boa que você teve, que você tem lembranças desse livro até hoje, ou da história do livro? Estherzinha, assim, eu vou te ser muito sincera, tá? Por exemplo, eu leio muito, né? Então, assim, às vezes um livro que eu li esse ano, eu não lembro profundamente da história. Eu lembro se eu gostei ou não, mas não lembro profundamente da história. Mas eu gostava, quando eu era adolescente, eu gostava muito de ler esses romancezinhos bobos, ou umas dicas de relacionamento, sabe aquelas coisinhas assim?
E eu li todos os livros daquela escritora Isabela Freitas. Não sei se você lembra dela, se você já ouviu falar, que ele era... Ai, meu Deus, esqueci o título do primeiro. Mas ela escrevia uns livros, ela é mais velha do que eu, né? Que ela contava sobre os relacionamentos que ela passou. Então, assim, eu lembro muito da minha adolescência de querer seguir as dicas dela. Olha que engraçado. Eu sou uma pessoa que hoje em dia leio, tipo, romance mesmo, leio história, né? Leio, tipo, uma história mesmo que fictícia. E eu adorava ler esses livros e me marcou. Engraçado, eu tenho... Não se apega, não. Ela tinha essa, não se iluda, não se apega, não sei o quê. E engraçado, né? Que assim, foi uma escola pra mim. Olha que coisa boba, mas foi uma escola pra mim. Adorava ler os conselhos, adorava. Mas assim, história, eu amava ler Judy Moody. Era também uma série de livros, né? Eu acho que tinha 7 ou 8 livros. Eu tenho todos até hoje, que eu não consegui desapegar. Que foi a primeira... Eu devia ali ter uns 12 anos, nessa época da orelha, uns 10, 11 anos, 12 por ali, da orelha de burro. Nessa época, eu engoli os livros da Judy Moody. E essa história... Então, assim, não é muito a história que me prendeu, é a memória afetiva da situação, sabe? Livros que eu gostei, por exemplo, esses foram os primeiros que eu engoli depois da situação com a orelha de burro. Ou ali no início da adolescência, primeiro namoradinho, seguir as dicas da Isabela Freitas nos livros dela, sabe? Inclusive, eu comecei a desapegar de alguns livros dela na estante virtual. Vou até falar aqui, eu criei uma página na estante virtual que se chama Li, Amei, Repassei. Então, é Li, Amei, Repassei, que também tá na biografia do meu Instagram, com desapegos que eu tô fazendo, sabe? Porque não tem mais espaço no meu quarto. E hoje em dia eu leio muito no Kindle, e tem uns livros que estavam ali só acumulando poeira. E muitos deles são dessa minha época, assim, de adolescência. Eu gostava de ler uma coisinha mais, assim, água com açúcar, sabe? Não era viciada em suspense igual eu sou hoje. Então tem vários desapegos lá, que são bem legais, livros muito legais. Muito bom saber disso, porque eu sei que vão ter leitores assíduos que vão chegar até lá. E tem muitas pessoas que te pedem dicas de livro, que perguntam para você. Muita, Esther, assim, muita coisa mesmo. E é engraçado, porque foi o que eu falei, eu acho que a impressão que as pessoas têm é que eu leio, assim, coisas muito profundas. E não, eu leio coisas bem rasas mesmo. Um romance bem gostosinho de ler, aquele que prende, um suspense bem doido. Mas, desde que eu comecei a fazer as resenhas no meu Instagram, né, que eu comecei a me gravar fazendo resenhas, eu recebo mensagem diariamente de pessoas dizendo: Rafa, tô na ressaca literária. Não tô conseguindo ler nada, não tô conseguindo engajar em livro nenhum. Me indica aí um livro para sair da ressaca literária. Eu sou mestre em livros para sair de ressaca literária. Eu leio muito livro daqueles que você lê rápido. E assim, por indicação, eu mesmo faço a pesquisa no próprio TikTok, no próprio Instagram, e vou lendo esses assim, um atrás do outro. Eu tenho muitas dicas. Diariamente eu recebo mensagem. Rafa, me indica um. As pessoas sempre me pedem dica. Muito bom mesmo. E eu vou pedir uma dica aqui agora, nesse exato momento. É? Eu vou. Rafa, eu gosto de livros assim que misturam um romance com um romance fictício, né? Uma ficção ali, mas também com uma pitada de suspense. E aí, eu tenho tipo, livro perfeito pra você. Então, não vou nem falar mais nada, porque tu também já viu um pouquinho da minha escrita. É livro assim. Gente, falando nisso aqui, só um adendo. Antes de eu dar a dica, a Esther tem um livro maravilhoso que eu amei, que ela me pediu pra ler. Eu fui super sem expectativa, eu sabia que a escrita seria boa, porque a Esther era maravilhosa, mas eu amei, eu engoli o livro. Eu li em quantas horas, Esther? Acho que foi em 2 que tu me falou. Eu engoli o livro. O livro é muito bom, a história é muito boa. Eu já tô pronta pros próximos, tá, querida? E pra eu indicar o seu livro pras pessoas também. Maravilhosa. Já tô pronta pro próximo. Cadê? Tô esperando. Mas já sei que tá saindo. Finalizando. Tô ansiosa, inclusive. Mas vamos lá, vamos à indicação. O livro perfeito pra mim, que mistura romance com suspense, é Verity, que é da Colleen Hoover. É o meu livro preferido da vida. Ai, Rafa, que clichê. Sou mesmo, tá? Eu sou modinha.
Eu li todos os livros da Colleen Hoover, eu sou apaixonada por ela. Ela, pra mim, é, assim, escritora top 1, a melhor escritora pra você sair da ressaca literária. E Verity é um livro, assim, pra mim, impecável. Impecável, ele tem um plot twist, assim, inacreditável. É um livro muito bom. É daqueles livros que ele é, assim, principalmente suspense, né? Mas ele tem romance no meio, ele tem drama, né? Então, assim, é aquele livro, Esther, que você vai terminar sem saber o que aconteceu. Você vai ficar se perguntando, e aí, no que eu acredito? O que aconteceu? Os meus pais não leem, tá? Então, assim, apesar de eu ler muito, não foi uma coisa que eu aprendi em casa, não. Meus pais não leem. E meus pais me viam lendo o tempo todo esses livros, assim, da Colleen Hoover, porque o da Colleen Hoover eu não tinha comprado o Kindle. Então, eu comprei todos os livros dela, ou ganhei ali no caminho. E eu andava em casa carregando o livro, eu ia pra academia lendo o livro, era assim, na hora do descanso eu tava lendo o livro. Meu pai virou e falou assim: cara, não é possível que isso seja tão bom, me indica um. Eu entreguei o Verity na mão dele, ele leu em 2 dias. Um cara que não lê, uma pessoa que não lê, Esther, leu o livro em 2 dias. Então, assim, pra mim, esse livro é top 1. E vai virar filme, tá? Acho que é ano que vem que já lança. Sim, sim. Já lança Sobre ano que esse vem. livro, eu engoli ele, eu acho que foi 1 dia e meio. Ah, então vou te dar outra dica, então, já que esse acabou. Já que esse você já leu. Mas pra mim, não é uma boa dica? Uma boa indicação? Demais, demais. Esse livro é Muito. perfeito, né? Esse livro é perfeito. Tá. Uma outra indicação. Você já deve ter lido também, porque você também lê bastante, né? É A Empregada. Já leu? Esse não. Que também vai virar Esse não. filme. Vamos falar sobre esse. Ele também é bem modinha, mas é um livro maravilhoso. As sequências são simplesmente boas. Elas não são maravilhosas. Mas o primeiro livro, eu li também em um dia. Eu só não li mais rápido porque eu tenho que trabalhar. Você também tem que trabalhar, né? Então, assim, você não teria lido mais rápido. Porque que livro maravilhoso. Um suspense perfeito. E também vai virar filme. Eu tô com medo do filme não ser tão bom. Pelo trailer, eu já achei que vai ser meio esquisito. Mas o livro é maravilhoso. Pode ir sem medo. E aí, deixa eu te perguntar sobre Verity ainda. Eu não sei se você chegou a ver o trailer do filme, né? Vi. O que você achou do trailer? Olha, eu tenho sempre medo, igual eu falei, tenho sempre medo de me decepcionar com os filmes, principalmente com um livro que eu gosto muito, né? Gostei do trailer. Não foi igual A Empregada, que eu saí meio decepcionada. Por exemplo, não vou te dar spoiler sobre A Empregada, mas A Empregada tem um quarto, tá? A Empregada tem um quarto. Eles retrataram o quarto como se fosse um quarto ótimo. No livro é uma bosta. Então, assim, e o quarto é muito importante pra história. Então, assim, no Invert eu não senti muito isso. Eu gostei, tá? Gostei do trailer, gostei da escolha dos personagens, apesar de eu ter imaginado que seriam alguns seriam um pouco diferentes. Eu adorei a escolha dos personagens, mas eu sempre tô com o pé atrás. Eu não gosto de elogiar demais e chegar lá e me decepcionar. Quer ver um que não me decepcionou tanto? É Assim que Acaba, que também é da Colleen Hoover, tá? Muita gente se decepcionou com o filme, eu não me decepcionei. Aí as pessoas, mas várias cenas importantes não aconteceram. Gente, o livro é enorme. Se fosse virar filme, todos os detalhes, cara, ia ter 5 horas de filme, né? Então, assim, as pessoas não podem ser tão críticas. Eu tenho medo de mudar muito. Mas eu gostei. Gostei mesmo do trailer. Tô bastante ansiosa pra assistir. Inclusive, eu fiz um dos vídeos no meu Instagram, que são 5 livros que você precisa ler antes de virar filme ou série. Um deles, inclusive, já virou, que é Dias Perfeitos, do Rafael Montes. Já virou série, já tá no Globoplay, já... Globoplay? Acho que é. Não, Globoplay? Nem sei. Algum desses streams aí. Já maratonei, já assisti tudo. Mas tem lá boas dicas pra serem lidas antes de virar filme. Então, gente, vamos lá, seguem Rafinha. Pra quem é aí leitor assíduo, acho que vai gostar pra caramba. Eu, particularmente, todas as dicas que você me dá, cara, são livros ótimos, maravilhosos. E aí eu tava super querendo ler Verity, né? E aí eu até perguntei pra você, foi até você mesmo que eu Aí, perguntei. eu Perguntei indico se esse livro você pra todo tinha. mundo. Eu perguntei se você tinha gostado e tal, porque eu vi que você tinha lido. E aí eu comprei esse livro, né? Porque tava todo mundo comentando. E aí eu falei, pô, geralmente o livro que é realmente bem comentado, né? Que muitas pessoas comentam, geralmente é bom. E, cara, foi batata. Nossa. E é o livro que eu recomendo pra todo mundo que quer começar a ler, assim. Uhum. Eu nunca vi ninguém falar que não gostou de Verity. Eu já ouvi algumas pessoas falarem que não gostaram de A Empregada, mas de Verity eu nunca ouvi falar. Pra você ter noção, recentemente uma das minhas melhores amigas leu. O meu tava emprestado com ela. Ela gostou tanto que eu falei, fica pra você. Aí agora virou uma desculpa pra eu poder comprar
a versão de colecionador, né? Pra eu ter ela bem bonita na minha prateleira. Vou juntar um din-din pra fazer isso. Não, mas pô, cara, é um livro que ele te prende, assim. Mas eu quero ler esse A Empregada. Lê, eu Tem, achei. eu tenho, tipo assim, eu até leio em Kindle e tudo mais, só que eu sou muito do papel. Eu Eu, era eu também. preciso do papel. Eu era muito do papel, quer dizer, eu ainda sou, eu adoro ler livro físico. Mas o Kindle, eu era contra Kindle. Eu lembro que o meu noivo uma vez falou assim pra mim: Ah, vou te dar um Kindle de Natal. Eu falei, não, isso lá no início do namoro. Eu falei, não, não quero. Aí ano passado, meus pais me deram um Kindle, porque eu não tava conseguindo ler na velocidade e na quantidade que eu gostaria de ler. E, cara, veio como uma luva, assim. E como eu leio muito no ônibus, eu sou viciada. E eu acredito na teoria, uma teoria que eu vi no TikTok, de quem lê no Kindle lê mais e lê mais rápido. Infelizmente, por conta dessa questão da tecnologia, de microfone e de outras coisas da internet, principalmente microfone, a gente vai ter que encerrar por aqui. Uma noite especial, mega especial para Rafinha. Aqui, com certeza, a gente vai ter que fazer um segundo bate-papo. Vamos E sim, você Starzinha. tá sempre convidada aí, não só para esse outro bate-papo, mas para os outros que vão vir também. Então, sinta-se extremamente convidada. Starzinha, hoje a gente lutou contra a tecnologia, literalmente. A gente ficou uns 40 minutos tentando conectar, depois que estava quase terminando, caiu. Mas o importante é que a gente conseguiu conversar bastante. Quero te agradecer demais por esse espaço. Te desejo de verdade, sim, todo o sucesso nesse projeto e em outros que você está seguindo aí. A sua escrita é maravilhosa. Já te falei que você vai voar e se depender de mim, serei a sua fã, leitora oficial. E é muito legal, assim, estar do outro lado, né? Porque eu tô acostumada a entrevistar alguém. Ser entrevistada, pô, foi pouquíssimas vezes na vida que eu fui entrevistada. Então, assim, é legal também a gente contar. Eu gosto de falar, né? Contar um pouquinho da vida é legal também. Obrigada mesmo pelo convite, foi ótimo. E aí, eu sempre encerro fazendo duas perguntas. Uhum. A primeira é suas considerações finais sobre o nosso bate-papo, sobre as coisas que a gente falou, sobre tudo. Eu quero deixar primeiro essa palavra aí para você responder essa pergunta. Esther, foi ótimo, assim, foi o que eu falei. É muito legal a gente tá do outro lado, né? Ser entrevistada, enquanto eu tô acostumada a entrevistar as pessoas, apesar de não ter feito isso muito ultimamente por conta da apresentação, é muito legal. E assim, eu acabei me conhecendo um pouco nessa conversa também, né? Assim, percebi um padrão de coisas que eu achava que eu não faria na vida, acabei fazendo. E a gente lembrar, assim, de momentos, de livros que foram importantes para mim, momentos importantes no teatro. Então, é muito legal, assim, as perguntas que você fez, porque me fez olhar lá para dentro, né? Olhar, lembrar da Rafa mais jovem, quando que ela começou a gostar de falar, de cantar, de usar a voz, enfim. Muito legal, foi ótimo, adorei participar. E a segunda pergunta, que é para fechar, é qual a pessoa que você indicaria para estar aqui no bate-papo junto comigo? Meu Deus! Qualquer pessoa, homem, mulher, Qualquer pessoa. cachorro, gato. Cachorro, gato, Caramba! papagaio. Nossa, sabe uma pessoa que eu acho que tem uma vida muito interessante, assim, óbvio, ainda dentro do nosso ciclo de trabalho ali, círculo, nem sei se você já convidou, mas eu acho que é uma pessoa maravilhosa que tinha que conversar é o Sandro. Porque eu acho ele uma pessoa com tantas camadas da vida, né? Um cara que já foi pastor, um cara que adora trilhas, que ama os animais e que já teve um lado mais escuro da vida e que de superação. Eu acho que ele é uma pessoa que tem uma história de vida maravilhosa. Sem contar que ele é um ser humano maravilhoso, assim, tem um coração maravilhoso. Então, o Sandro é o indicado do dia. E eu quero te perguntar um segundo indicado, porque o Sandro ele já tá na minha lista para mim poder entrevistar Tá, ele em novembro. deixa eu pensar. Cara, que difícil, né? Carolina Freitas. Chama ela.
Ela é também jornalista, mas assim, o legal da Carol é que ela não é uma jornalista comum. Ela é uma jornalista pesquisadora. Ela faz o que pouquíssimas pessoas fazem hoje em dia, principalmente nós jornalistas, porque a gente gosta do fácil, apuração fácil. A Carol, ela faz aquela matéria documental, ela é pesquisadora e, além de tudo, ela é assim como você, ela é escritora, tem livros maravilhosos. Então, Carol Freitas é assim, ela com certeza vai te trazer muita informação legal pro seu podcast. Ela também tem um podcast, inclusive, mas eu acho que ela é uma ótima convidada. Bom, ficaremos por aqui, infelizmente. Porque se a internet nos permitisse, eu acho que a gente iria virar a noite com isso. Ia ficar aqui 3 horas, mas amanhã a gente tem que trabalhar também. Também é verdade. Nossa CLT não deixa a gente dormir tão tarde assim. É verdade. Eu durmo cedo mesmo. Hoje eu já até extrapolei meu horário de soninho. Mas foi por uma ótima causa. Bom, mas as portas estão sempre abertas aqui para você. No dia que você quiser, eu tô com vontade de fazer um bate-papo de ser entrevistado. Até vamos gravar alguma coisa? Vamos. Vambora. Vambora. Então vamos Então, mesmo. Rafinha, muito obrigada. Muito obrigada aí a todos que também estão assistindo aqui. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal para o crescimento. E aí, a próxima aquisição aqui que eu preciso demasiadamente é de um microfone. Vale o investimento, vale. E é um investimento. E aí eu só consigo com também a ajuda de vocês curtindo, comentando, se inscrevendo. Isso é dando like. Dando like. Aqui embaixo, compartilhando comentando. Esse bate-papo incrível com a É isso. Serginha, obrigada. Então, eu amei participar, tá? Eu também. Eu adorei te ter aqui. Muito bom. Foi ótimo mesmo. Ó. Beijo, gente. Beijo. Até a próxima. Até a próxima. Sim, até o próximo podcast.